Fala galera, beleza? Sonic falando aqui. Faz um tempinho que eu não gravo vídeo aqui pro canal, né? E como eu não tô com tempo para editar vídeo, eu vou só abrir a câmera aqui, ligar e falar sobre esse assunto. Sem enrolação, galera, vamos falar aí sobre inteligência artificial, sobre IA, né? Eu vou usar esse termo aí para poder economizar tempo. E a dança, tá? Então, inteligência artificial e dança, coisas que eu faria, coisas que eu não faria, coisas que são boas e coisas que são ruins. Eu separei aqui, galera, 4 pontos, tá? Anotei aqui no meu caderninho. Como sempre, vocês já me conhecem, tem sempre um caderninho aqui, papel e caneta, né? Sou bem clássico aí nisso. E eu vou falar sobre 2 pontos negativos, tá? Vou começar falando sobre os ruins de usar a IA na dança e 2 pontos positivos, tá? Sobre a IA na dança. Lembrando que são opiniões minhas, tá, galera? Então, aqui eu não pesquisei nada, eu só conversei com a galera, eu converso muito sobre esse assunto com amigos meus dançarinos, tá? Mas são opiniões que eu formei aqui, ó, tá? Então você pode concordar, você pode discordar, você tem todo o direito, tá bom? Mas eu vou expor a opinião aqui com base no que eu tenho de experiência e depois de dar aula para muitas pessoas por muitos anos, tá? São aí 15 anos de profissão e 20 anos praticamente na área da dança. Então vamos lá. Coisas que eu não usaria a IA para a dança. Primeiro lugar, pesquisa, tá? Claro que assim, como eu sou das danças urbanas, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Então assim, cara, danças urbanas, a maioria do conteúdo tá na rua, tá nas pessoas, tá em você participar dos eventos. Então se você usar a inteligência artificial para poder falar coisas de danças urbanas para você, ele vai falar o que ele encontrar na internet, tá? Então sempre a IA funciona assim, ela vai buscar em várias fontes, né, de uma forma extremamente rápida, tá? E vai te dar uma resposta personalizada que tenha a ver com você e faça você entender e ficar mais tempo lá também, conversando com a IA. E pesquisa, cara, tem muita coisa que não tá na internet ainda e nem vai estar, tá bom? Guarda bem isso que eu tô te dizendo. Tem coisa da dança que nunca vai estar na internet, por quê? Porque não tem como, algumas coisas não tem como você sintetizar em texto ou em vídeo, tá? É só a prática, a gente tá falando de uma arte, é dança, então não é dados, não é tem ciência também, mas não é só isso. É coisa relacionada a pessoas, tá? Então, não confio na IA para pesquisa. É muito melhor você conversar com pessoas, ir a eventos, né? Você pode até usar para planejar, organizar alguma coisa, já vou falar sobre isso, mas para pesquisar, colocar, me fale sobre a origem das danças urbanas, tal. Ele vai falar um pouco, mas não um assunto completo, então não vale muito a pena, tá? Então não usaria. Segundo lugar, não usaria para aula, tá? Então, cara, eu já testei, tá? Se você quiser testar, pode testar também. Você pode colocar lá em qualquer aplicativo de IA. Olha, faça para mim uma aula de crump, faça para mim uma aula de hip hop dance. Ele vai até fazer, mas assim, ele vai mais te enrolar do que te dar uma coisa que funcione, tá? Porque pensa, é um robô, tá? Então, ele não sente o que você sente, não tem como. Ele vai pegar pesquisas, ele vai pegar vídeos e coisas que ele já viu e coisas que estão em alta ou que podem dar resultado para uma aula de dança e vão colocar ali para você. Só que, cara, você não tem acompanhamento, ele não vai conseguir ver se o seu passo está certo ou está errado, né? Coisas assim óbvias, né? Então, assim, ele não vai ficar ali observando a sua dança. Ah, mas Sonic, e se eu gravar um vídeo e mandar para ele analisar? Ele até vai analisar, né? Ele vai conseguir fazer isso, analisar a sua dança e falar, olha, você pode melhorar coisa A, coisa B, mas dificilmente ele vai ser assertivo, ele vai colocar coisas que ele acha. Então, assim, como a IA está no começo, tem muita coisa para melhorar, não sei se daqui a alguns anos isso vai ser melhor, mas agora não tá bom. Então, não adianta você querer que um robô te dê aula, sendo que ele, no máximo que ele vai fazer é reunir dados e informações e te passar um resultado com base na melhor probabilidade possível, né? Diferente de uma pessoa que já dança, que já viu muita coisa por aí, consegue olhar como é a sua dança e falar, olha, dá para você chegar nesse lugar aqui. Ou então, olha, não dá. Entendeu? Também tem isso, tá? Detalhe importante, antes que eu esqueça. A IA, ela vai te dar uma resposta que te agrade, tá? Diferente de um professor que ele vai chegar e falar assim, olha, isso aqui tá ruim, cara. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Então, assim, como ela quer que você fique lá, ela vai sempre te motivar, né? Mas um professor de verdade, ele vai falar os seus defeitos, vai falar, cara, tá ruim, isso tá bom, isso tá ruim. Então vamos melhorar a parte ruim, é um pouco do meu método também, eu faço sempre assim, com os alunos. Ponto positivo, ponto a melhorar. E a IA não vai fazer isso. Então, para aula, não considero bom. Então são os pontos negativos que eu não usaria, tá? Mas esse vídeo não é somente sobre críticas da inteligência artificial na dança, é sobre uma análise rápida. Então, assim como eu tenho 2 pontos negativos, eu tenho pontos positivos, tá?
Então, antes de falar sobre isso, rapidamente, não se esquece, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você já acompanha vídeos aí desde o começo, e comenta alguma coisa, se você concorda com isso até agora, se você quer dar alguma opinião, tá bom? Fala aqui e a gente vai conversando, depois eu respondo os comentários. E vamos lá, então agora pontos positivos, pontos que eu usaria a inteligência artificial, né? Seja do Google, seja do ChatGPT, para poder me ajudar na dança. Tem pontos bons sim, tá, galera? Então, antes que né, me crucifiquem aqui, ponto número 1, conteúdo, tá? Então, tô abrindo aqui, ó, minha colinha aqui, né, para poder não me perder. Conteúdo, tá, galera? Então, assim, primeiro, se você é produtor de conteúdo, assim como eu, a inteligência artificial ela ajuda bastante. A IA pode te ajudar muito, tá? Ela pode te criar coisas relacionadas aí à parte visual, tá? Desde thumbnails para o YouTube, desde alguma imagem para você colocar no seu vídeo, que mais? Edição de vídeo, né? Eu descobri aí há pouco tempo, né? Tem gente que sabe há mais tempo do que eu, mas eu descobri há pouco tempo que já tem aplicativo que ele edita o vídeo completo para você. Você coloca os trechos do seu vídeo e deixa ele fazer. Ah, por que você não fez isso então, Sonic? Porque eu sou assim, tá? Eu gosto muito mais de falar ao vivo do que parar para editar. E como eu falei para você, mesmo a IA fazendo tudo sozinha, eu ia ter que parar para poder pensar, selecionar os clipes e tudo. Então eu ia ter que gastar um pouco, porque não tem como eu falar assim, olha, é, IA, pega tudo que está aqui no meu celular relacionado a esse assunto e transforma num vídeo. Não tem como, né? Quem sabe no futuro, mas por enquanto não dá. Então, ela ajuda muito, tá? Então, nessa parte de conteúdo, se você produz vídeo, se você grava vídeo, se você quer selecionar músicas, tá? Então, faça uma playlist para mim. Isso já ajuda, tá? Então, se você vai treinar, por exemplo, e não tem uma playlist de músicas que você pode usar no treino, você já pode pedir que ele vai fazer uma playlist boa. Isso aí eu já testei. Né? Ele não vai fazer o link no Spotify, mas pode te dar o link, perdão, uma lista e você pesquisa depois. Então ele vai facilitar muito o seu trabalho, tá? Ou seja, nessa parte de conteúdo, né, conteúdo em geral relacionado à dança, você produzir, eu já vejo pontos positivos sim. Então a IA já tem ajudado bastante, tem ajudado muitos dançarinos, amigos meus já falam que usam. Eu uso para algumas coisas já também, em questão de produção de conteúdo, e está aprovado até o momento pela minha pessoa. Tá? Outros podem reprovar, mas eu considero que é bom. E em último lugar, mais um ponto positivo para finalizar o vídeo, é a organização. Tá bom, galera? Então, você vai ver aqui no canal muita coisa que eu falo nos podcasts e também nos vídeos que eu falo sobre treino. Organização, quando você vai falar sobre evolução na dança, ela é tudo, tá? Porque você tem que saber organizar o seu treino, você tem que saber organizar o que você vai fazer do começo ao fim, quanto tempo vai durar o seu treino, você tem que ter meio que um acompanhamento ali próprio, saber os dias que você vai treinar, se você está se preparando para uma competição, como você quer estar na competição. Então você tem que ter uma organização básica aí. E nesse ponto a IA ajuda muito, tá? Então ela pode desde assim criar uma planilha para você organizar o seu treino, até montar uma rotina. Se você chegar lá e falar assim, olha, eu vou treinar 3 vezes por semana e eu tenho X determinado tempo. Você poderia dividir para mim o treino entre aquecimento, parte principal e relaxamento? Sei lá, tô dando um exemplo, tá? Ele vai dividir para você. Vai ficar 100% ali? Vai ficar bom? Não tanto, tá? Mas já é melhor do que o ponto negativo que eu falei aqui no começo do vídeo, que é sobre a aula, né? Então você não está pedindo para ele fazer uma aula para você, te passar o conteúdo. Você está pedindo para ele organizar uma rotina, tá? Então, nossa, nesse ponto aí facilita muito, galera. Tem me ajudado bastante. Então, eu às vezes peço para ele fazer uma agenda para mim e ele faz, né? Então, o tempo que eu gastava ali preparando uma agenda de treino, ele já está me ajudando. Então, quem é um dançarino mais experiente, por exemplo, que já dança já há um tempo, já sabe meio que como é a sua organização básica. Então, você pode pedir para ele simplesmente te ajudar a fazer o que você já fazia, né? Então, o que mais? Organizar listas, organizar conteúdos. Às vezes você fez um monte de anotação no evento e essa anotação você colocou tudo por escrito ali, papel e caneta. Se você tirar as fotos dessas anotações e pedir para ele transformar em texto, ele vai transformar. Então você já consegue criar um registro ali já digital do que estava no físico, né? Ah, mas eu salvava foto. Sim, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de tudo, tá, galera? Que gosta de foto e outras de texto. Então você pode pedir para ele fazer do jeito que você quer, ele vai organizar, tá bom? E é isso, galera. Então, resumindo, pontos negativos, pesquisa e aula, não usaria para isso. E pontos positivos, organização, tá, da sua agenda com a dança e conteúdo, tá?
Então, essa é a minha análise rápida, tá bom? Deu aqui o que, uns 10 minutos, 10 minutos aí de vídeo. Eu acredito que é um tempo curto, tá? E é isso, galera. Assim que puder eu volto aqui, tá bom? Talvez eu poste menos vídeos agora que eu tô voltando, mas depois eu tento colocar uma frequência maior. Enquanto isso, se você não viu algum vídeo do canal, tem mais de 200 vídeos aí que você pode assistir sobre algum tema. Coloca nas playlists que você vai ver também bastante coisa segmentada. E é isso, galera. Se inscreva no canal, tá bom? Se você quiser também ativa as notificações, aí quando surgir um vídeo novo você vai saber. E é isso, galera. Tamo junto, aguardo você no próximo vídeo. Valeu e é nóis.